Eu descobri que eu gostava de escrever aos 10 anos, quando na sala de aula o professor pediu para cada um escrever um poema sobre sua mãe. E eu escrevi um poema sobre a minha mãe, falando aquelas coisas bem básicas. Minha mãe é linda, tem cabelo assim assado, faz tal coisa, cozinha bem. Mas quando eu vi todos os meus colegas estavam fazendo coisas iguais, aí eu fiquei com raiva, apaguei e fiz tudo diferente, falando coisas peculiares da minha mãe, que só a minha mãe tinha. E o professor adorou e colocou no jornalzinho da escola. Então foi aí que eu pensei, opa, acho que é uma coisa que é especial para mim. Em geral, eu tive professores que desestimularam, até o caso de quando eu tinha 14 anos, que eu estava desenhando na sala de aula, que o professor puxou meu desenho e me humilhou na frente de todo mundo. Falou, vai ser uma cartazista de supermercado, no máximo, porque artista não tem vez no Brasil, tu vai ser uma vergonha para tua família e para a escola, vai ser o que da vida? E eu pensando, nossa, eu queria ser desenhista, mas se não dá, uma pena, né? Exatamente, esse é realmente o momento forte, um momento especial da menina distraída, que é esse momento que ela é humilhada por um professor na frente de toda a turma e ela precisa lidar com isso e resgatar as forças da imaginação dela mesmo. Toda a minha trajetória escolar foi marcada muito por essa questão da humilhação, de ser excluída, de ser rotulada como uma pessoa insuficiente, que não é o bastante, que não é forte, que não tem futuro. Isso ficou muito forte na minha cabeça durante muito tempo. E eu comecei a frequentar psicóloga para tentar tirar um pouquinho disso, mas demorou bastante. Na verdade, faz só uns 4 anos que eu percebi que estava errado isso na minha vida, que eu ainda me via como aquela pessoa insuficiente, humilhada, excluída, que ninguém queria ser amigo, porque diziam que burrice era contagiosa. Então, quando eu percebi que isso era uma coisa que eu precisava lidar, eu comecei a falar sobre isso. Eu comecei a ir nas escolas a falar, a contar, a abrir meu coração mesmo, a me expor. Tanto que muita gente começou a me falar, nossa, tu não devia se expor tanto, e tá errado, tu tem que parar de falar de si mesmo, tu tem que guardar isso pra ti. Eu não, eu tô me sentindo bem falando, porque eu tô vendo que tá mudando as pessoas que estão ouvindo também. Porque à medida que eu fui falando, que eu fui contando a minha história, começaram a surgir outras historinhas parecidas com a minha. Eu conto porque eu sei que tem muitas parecidas com a minha, e eu sei que eles vão se identificar. Eu quero que esses estudantes pensem, se ela conseguiu, se ela superou, eu também vou. Então essa é o legal, assim, o especial. Quando eu era adolescente, eu percebi que, por ser menina, isso me rotulava como frágil na escola. Os meninos não tinham problema nenhum em me ameaçar, em dizer que ia me bater, e eu me sentia extremamente vulnerável. Então foi por conta disso que eu comecei a treinar Kung Fu. Quando eu tinha 14 anos, eu me senti extremamente vulnerável. Eu sou uma pessoa baixinha, era magrinha, tímida. Então, no momento que um menino me ameaçou, que falou que tinha que dar um soco na minha cabeça para ver se meu cérebro funcionava, eu me escondia no banheiro, eu passava o intervalo escondido no banheiro, e no momento pensei, não, eu acho que eu tinha que aprender a lutar. Meus pais não me incentivaram muito, então eu procurei sozinha uma academia, comecei a treinar. E, graças a Deus, nunca precisei bater em ninguém, nunca precisei socar. Aquele menino, no fim das contas, parou de me encher, não precisei usar, mas realmente treinar Kung Fu me deu essa autoconfiança que eu não tinha, me deixou mais segura, mais forte, mais feliz. Então é engraçado, porque na academia, em nenhum momento eu fui excluída ou recriminada, uma menina treinando. Não, eles gostavam muito, me incentivavam. Então é engraçado, porque na academia não, eu era vista como, olha que legal, uma menina que treina. Se ela vai lá, se ela treina, se ela chuta o saco de pancada do jeito que ela faz, a gente também pode. Então eu achei muito legal ser uma referência para os meninos também. Eu desenvolvi dentro de mim uma ferramenta que ela começa a atuar no momento que eu me sinto humilhada. E essa ferramenta é o seguinte: quando eu estou num momento muito triste, muito difícil, eu penso, lá na frente isso vai me fortalecer. Então eu consigo passar por esses momentos, ouvir as críticas e absorver o que eu acho que vai me ajudar e conseguir seguir em frente e não desistir. Quando o meu trabalho começou a ganhar projeção, muita gente questionou, mas por quê? Por que o trabalho dela está ganhando e o nosso não ganhou? Eu acredito que ser mulher no meio de bastante meninos que querem fazer, me ajudou, porque eu usei isso da forma correta. Porque eu não usei, tipo, eu estou fazendo apesar de ser mulher. Pelo contrário, eu sou mulher e eu vou fazer acontecer. Eu acho que nós temos que fazer as coisas pensando assim, não pensando, vou fazer apesar de ser mulher, mas eu sou mulher
E eu vou mostrar o quanto eu sou forte, o quanto eu consigo e o quanto eu vou superar. Eu tenho muito orgulho por tá levando a minha história e os personagens da minha história, que são a minha família. Meus pais nunca desistiram de mim, apesar de muita gente falar que eu seria uma vergonha, que eu era a filha que deu errado. Eles sempre lutaram por mim. É engraçado pensar, porque eu sou a filha do meio, eu sou a segunda filha, e o pai e a mãe engravidaram pensando, agora vem um menino. Aí veio mais uma menina. E eles já tinham comprado cobertor azul, decorações de menino, então eu cresci no meio de brinquedos masculinos e cores julgadas masculinas, como azul, marrom e tal. Então eu me acostumei muito a estar no meio dessas coisas masculinas. E essa é um pouquinho da minha história, é a minha origem, realmente. Era esperado um menino e chegou eu. Algumas pessoas ficaram frustradas, talvez, porque estavam esperando um menino e veio uma menina. Mas eu me sinto muito orgulhosa porque eu acho que eu dei conta do recado melhor que se fosse um menino. O pai e a mãe esperavam que fosse um menino, mas vim eu, que treinei Kung Fu, que tirei nota baixa, que desenhei. Tive uma trajetória até um pouco masculina nesse sentido. Mas em nenhum momento eu deixei de perder minha essência, que eu acho que é de superar. De ser uma menina, de gostar muito das coisas que são julgadas masculinas, mas que se aceita e ser forte. Eu gosto muito de pensar que as mulheres têm que ter um olhar forte e um coração terno. Ter muita ternura, mas ter um olhar forte quase assustador, mas que vai intimidar, mas que ao mesmo tempo vai envolver. Então, eu gosto muito de visitar as escolas de Joinville e conversar com os adolescentes, que são a nossa próxima geração de profissionais. Eu gosto muito de ouvir as histórias dele e sempre me comove quando eles vêm em particular e contam a história deles para mim. Como, por exemplo, esses dias visitei uma escola e uma menina chegou para mim muito emocionada e falou: eu quero te contar um apelido que as pessoas estão me chamando. Aí eu falei: não, tudo bem, pode me falar. E ela, por ser dentucinha, ela falou: estão me chamando de Mônica. E começou a chorar. E a minha primeira reação foi abraçar ela e falar: não, tamo junto, eu também quero chamada de Mônica. Não tem problema. E eu não usei aparelho e eu não tenho vergonha disso, sabe? Mas ela chorava e eu sentia as lágrimas dela escorrendo no meu pescoço. E eu abracei ela e falei: não, tu é forte, guerreira. Um dia tu vai ser uma grande profissional. Tu vai olhar pra trás e ter orgulho de tudo que tu passou. E tu vai ter orgulho de que, apesar de tu ter chorado, tu se levantou. E é isso que faz a gente forte. Nossa trajetória é um quebra-cabeça. Algumas pessoas vão colocando as pecinhas, algumas não são tão legais, outras são imprescindíveis. E a pecinha que eu quero colocar na vida das pessoas é do valor de se superar e de ter forças e de se levantar. Muitos problemas vão acontecer na vida das pessoas, todo mundo vai ter problema. A diferença é em como tu lida, em como levanta. E usar isso como uma coisa para te fortalecer. Então o meu sonho é fazer cada vez mais pecinhas, mais ferramentas, mais histórias em quadrinho para marcar as pessoas, para que elas pensem: nossa, se aquela menina conseguiu, eu também consigo. Quando eu tinha 10 anos, uma coisa que eu gostava muito era de passear de carro com meus pais, de noite. Então era muito mágico que nós somos uma família de 5 pessoas, então o carro ficava lotado, ficava 100% lotado comigo, com meus irmãos e meus pais, e a gente ia passear à noite. E eu lembro quando a gente passou na frente do local que ia ser construído o Miller, e que tinha só uma casinha pequena mostrando a maquete, tava uma vitrine mostrando a maquete do Shopping Miller. E a gente parou na frente e ficou olhando, pensando: meu, vai ter um shopping em Joinville. E aquilo foi muito mágico, que eu pensei: nossa, parece que eu nem tô em Joinville, assim, sabe? A Vanessa é uma pessoa que foi julgada fraca no passado, e talvez tenha sido mesmo, mas que aprendeu com as quedas como se levantar e a criar forças por conta disso. E a menina distraída se trata disso, de como lidar com os socos, com os chutes que tu leva, não apenas no sentido físico, mas metafórico também, e como se levantar a partir disso. A minha personagem principal é a Leila, ela é o meu alter ego, no caso, e a Leila cria essa super-heroína chamada Mulher Raio, que realmente foi uma personagem que eu inventei aos 14 anos para ter de algum lugar, para tirar força e inspiração. Eu gostava muito sempre de ler quadrinhos, então eu inventei a Mulher Raio como se fosse o meu alter ego também, então é o alter ego do alter ego. Então, a menina distraída se trata de que às vezes, se tu não tem referências, se não tem onde criar forças, tu vai inventar um lado teu que vai te dar forças. Eu gosto de pensar que a menina distraída vai levar incentivo para as pessoas. Para mim é um orgulho ser uma referência de incentivo, de superação, de uma pessoa que era julgada fraca e que hoje
conseguiu realizar seu sonho. Desde pequena eu sempre sonhei em lançar uma história em quadrinhos e hoje eu acho que eu fiz mais do que isso, porque além de uma história em quadrinhos, é uma história de superação também. Eu quero que as pessoas leiam A Menina Distraída e que, principalmente as meninas, que vão ver a Leila e a Mulher Raio como uma referência de força, de superação. Eu quero que olhem para dentro de si e saibam que a força não está fora, não está em nenhum lugar, está dentro de si. Eu quero que as pessoas vejam a Menina Distraída como um desafio. E esse desafio é que cada um se olhe no espelho e veja como uma pessoa vitoriosa que vai realizar seu sonho. Eu fiz isso. Eu fui a primeira pessoa que me olhei e pensei, eu vou realizar meu sonho. E depois disso, outras pessoas começaram a olhar para mim pensando, eu acho que tu vai realizar o que tu quer. Então seja a primeira pessoa que vai se olhar no espelho e dizer, eu vou realizar. Então essa é a mensagem que eu tenho com A Menina Distraída. A Menina Distraída, ela é um momento difícil que eu transformei numa realização. Eu quero que as pessoas vejam dessa forma que elas também podem pegar os seus momentos de tristeza e transformar em superação, em alegria e incentivo para as outras pessoas. Eu acho que todo mundo tem um super-herói dentro de si. Para mim, o super-herói não é aquele que salva o mundo, que, enfim, combate os vilões imaginários, mas é a pessoa que desperta as pessoas para fazer o bem.